Olá, bom dia, você que me assiste, ou boa tarde, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, mas eu tenho o título da mensagem de hoje maravilhoso, que é: Por que eu fui fazer isto? Por que eu fui fazer isto? É uma pergunta e nós vamos falar deste assunto hoje, que é um assunto muito interessante. Então oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por este momento, obrigado pela pessoa que está orando comigo agora. Eu a abençoo no nome de Jesus. Ela e os familiares desta pessoa sejam abençoados no nome de Jesus. E fala conosco neste momento, dando-nos a tua graça. Assim nós te agradecemos porque somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós. E no nome de Jesus oramos. Amém. Por que eu fui fazer isto? Uma pergunta, e nós vamos falar deste assunto hoje. Mas vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 48, o 49 e o 52, que diz assim: E o Senhor falou naquele mesmo dia a Moisés, dizendo, versículo 49, sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como possessão. Versículo 52 diz, mas verás a terra diante de ti distante, mas não irás à terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou você irá olhar a terra à distância, mas não entrará nesta terra que eu dou aos filhos de Israel. Glória a Deus por isso. Voltamos ao título, porque eu fui fazer isto. Nós temos aí Moisés e começamos lendo que naquele mesmo dia, engraçado, que dia era esse? No dia que Deus falou com ele na tenda, lá com Josué, eles entraram na tenda, Deus parou na porta e falou com eles e deu ordens a eles. Neste mesmo dia, Deus pediu também um cântico a Moisés. Neste mesmo dia, Moisés recita esse cântico para o povo, que era um cântico profético, partes felizes e partes tristes, e depois a parte da restauração de Deus para um povo que o havia desprezado. Então, neste mesmo dia, Deus volta a falar com Moisés, depois que ele recitou o cântico para eles, o cântico que Deus pediu para ele escreveu. Então, o que acontece é que neste mesmo dia, que maravilha, Deus fala com Moisés então, Moisés, suba à cadeia, a uma junção de montes chamado Abarim, e lá você vai subir até o Monte Nebo. O Monte Nebo, da altura do mar, ele tinha 817 metros de altura, e da altura do Mar Morto, que estava a 400 metros abaixo do nível, ele estava então a 1.200 metros de altitude. Mas vamos considerar da altura do mar, ele estava a 817 metros. Era o monte mais alto que tinha ali. Era o monte que dava condições de Moisés ver tudo que Deus disse a ele que ele iria ver. Moisés então, está preparado, mas Deus diz a ele por quê? Porque você vai subir a este monte, você vai ver a terra que eu te mostrarei. Deus havia prometido, isso a Moisés, e ele diz, você vai ver a terra que eu te mostrarei, mas você vai morrer. E vai morrer, Moisés, porque eu quero trazer a lembrança a você. No dia que você podia glorificar o meu nome, exaltar o meu nome, santificar o meu nome diante do povo, lá nas águas de Meribá, você e Arão foram infiéis a mim. E Arão morreu lá no cume do Monte Or, que era mais alto, por sinal, do que o Monte Nebo. Mas Arão morreu lá e lá foi sepultado. E agora é a sua vez de despedir do povo, de subir ao monte, porque lá, depois que você ver a terra à distância, você irá morrer. Será recolhido
aos teus pais. Arão teve a felicidade do filho dele sepultá-lo, né? O sacerdote Eleazar. E Moisés junto. Porém, Moisés iria subir sozinho. Então, este texto aí nos leva para Números capítulo 20. E o título da mensagem é Porque eu fui fazer isto. O que aconteceu lá no capítulo 20 de Números. No capítulo 20 de Números, acontece algo muito estranho. Ali morre por causa de contenda também com Moisés. Ele e Arão contenderam com Moisés. Ali morre mais tarde Miriam, depois de ter a lepra, de ser curada da lepra, mas ela vive um tempinho mais. E ali então ela morre, lá no capítulo de Números, se você abrir a Bíblia. O que acontece é que Miriam morre ali. O povo chora Miriam por um tempo, porém, o que acontece? O povo ali, sem água, começa então a revoltar contra Moisés e contra Arão. Então começou a existir uma contenda ali. O povo reclamou a falta d'água e disse o seguinte: nós não vemos nada aqui do que você falou, né? Ali ainda, lá em Meribá, ali nas águas de Meribá, naquela rocha, diante daquela rocha ali, né? Um pouquinho antes, fora da rocha, quando o povo estava acampado, então o povo começa a contender ao ponto de Moisés e Arão talvez quase sendo apedrejados por eles, porque eles diziam: nós não vemos pepino, nós não vemos figo, não vemos nada que você prometeu, vinho, nada que você prometeu, a uva. E nós estamos padecendo aqui no deserto, você nos trouxe aqui para morrer? Então Moisés e Arão, muito tristes, saem dali e vão para a porta da tenda, botam o seu rosto em terra ali. Só que Deus olha para Moisés e resolve duas coisas: livrar Moisés e Arão e também manifestar o seu poder mais uma vez diante do povo. Então Deus diz para Moisés: pega Arão, teu irmão, e pega a vara, que era o cajado, e vá até a rocha. Leve o povo até a rocha e fale com a rocha, toque na rocha, e eu vou dar água para este povo. Então você toca na rocha, você tirará água de lá para o povo. Bom, Moisés reuniu o povo, pegou Arão, seu irmão, e pegou a sua vara e foi para lá. O que acontece é que quando ele reúne o povo lá, com a irritação que ele estava muito forte, o que acontece é que ele então, ao invés de fazer o que Deus fez, ele faz diferente. Ele olha para o povo e tem uma certa ira contra o povo e ele chama o povo de rebeldes. Ele diz: olha, vocês rebeldes, vocês esperam que eu vá fazer sair água desta rocha. E então ele fere a rocha por duas vezes, depois de chamar o povo de rebelde. Só que na segunda vez a rocha realmente solta água para o povo beber. Mas aquilo entristeceu muito a Deus, porque Moisés não deveria e nem Arão não deveriam fazer isto. Deus não os mandou fazer isso. E eles então, naquela hora, têm uma sentença de Deus dizendo: olha, vocês foram infiéis a mim e vocês não conduzirão o povo à terra prometida. É a primeira sentença cruel ali, é a primeira coisa que acontece ali, entre as três que aconteceu para Moisés, muito tristes. Eles então perdem o direito de entrarem com o povo, de introduzir o povo à terra prometida. E o que acontece logo depois disso? Passa um tempinho, Arão então morre, que é o que dissemos ainda no mesmo capítulo 20 de Números, né? Arão morre porque Deus fala: mandarão subir, vá com ele, você Eleazar, porque ele não vai descer de lá. É o momento de recolher Arão. Tudo no capítulo 20 e não está mencionado em nenhum versículo da Bíblia, mas tem a terceira coisa que Moisés perde ali. Além de primeiro perder o direito de entrar na terra que ele tanto almejou entrar com o povo, terminaria seu ministério 100% satisfatório, mas Moisés, além de perder este direito junto com Arão, ele depois perde o irmão Arão, e o que não está mencionado na Bíblia, mas você pode verificar, Moisés perde também o poder do cajado dele
de fazer os milagres que Deus mandava ele fazer ali na rocha. Como entendemos, foi o último milagre que o cajado de Moisés fez, com tantos outros milagres. Lembram lá na sarça ardente? Lembram no rio Nilo e em outros lugares, lá diante de Faraó, quando ele jogou o cajado no chão e virou uma cobra? Ali agora parece que também Moisés perde o cajado de pastor. Ele seria somente aquele homem que levaria o povo até as orlas do Jordão, mas perdeu o cajado de pastor naquela última ação, porque aquela última ação desagradou a Deus, trazendo-lhe uma sentença que ele não esperava e que ele não queria para ele. Então Moisés perde a terceira coisa, que é o poder do seu cajado. Por isso agora Deus está lembrando a Moisés o porquê ele vai subir lá no Monte Nebo, a 817 metros acima do nível do mar, e ali ele verá a terra. E é engraçado que a primeira visão que ele tem é a visão de Jericó, é a visão da primeira batalha que Josué vai ter do outro lado, das muralhas que cairão. Lembram-se disso? Pois é, Moisés vê aquilo ali, Moisés vê toda a campina, Moisés vê a terra de Zoar, a terra que Ló se refugiou nela quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as outras cidades. Deus deixou de destruir aquela cidade porque Ló se refugiou nela, né? Ló, o justo que vivia lá em Sodoma e Gomorra, ele vai para ali e se refugia ali, e Deus poupa uma cidade por causa de Ló. Então que coisa linda é quando nós vemos que Deus quer abençoar, e nós às vezes não entendemos isso e tomamos outras posições que Deus não queria que nós tomássemos. Por isso o título dessa mensagem é: porque eu fui fazer isto. Moisés passou o resto da sua caminhada lamentando este momento que ele teve essa atitude irada ali contra o povo, e aquela atitude contou muito contra ele e contra Arão. Tudo que Moisés falava com Deus, Deus dava a Moisés. Quando Deus chamava o povo de rebelde, de dura cerviz, Moisés interferia e pedia a Deus pelo povo, e Deus então ouvia Moisés e poupava a vida do povo. Quantas vezes Moisés intercedeu por Arão, para que Arão não tivesse a lepra de Miriam e morresse? O medo dele era perder o companheiro. Quando Moisés perde a chance de entrar lá na terra prometida, ele também pede a Deus um companheiro para ele. E Deus fala: além de eu ir contigo, eu vou preparar Josué. Então prepara Josué, chame Josué, porque ele entrará com o povo ali. Tudo que Moisés falava com Deus, Deus respondia a Moisés. Mas eu creio que Moisés fez essa pergunta o tempo todo do resto do seu ministério: por que eu fui fazer isto? Meu irmão e minha irmã que me assiste, nós devemos observar a nossa caminhada. Pastor amigo que me assiste, cuida do teu ministério. Não lance palavras fortes, palavras iradas contra o povo de forma alguma. Deixa Deus operar na sua vida. Glorifica o nome de Deus. O que Deus reclamou de Moisés foi o seguinte: eu disse que daria água para o povo. Você sabia que eu ia dar água para o povo, mas quando você ofende o povo e toca na rocha irado, você sabia que a água era eu que estava dando, mas ali o povo pensou que era você o milagroso. O povo não deu glória a mim porque você não deu honra e glória a mim. Você não santificou o meu nome diante do povo. O seu nome foi lembrado, Moisés, mas o meu não. E fui eu que fiz extrair água da rocha para matar a sede do povo e do seu gado. Você devia e deve a mim a santificação daquele dia. Nós temos às vezes a oportunidade de santificar o nome do nosso Deus. Nós temos tantos testemunhos que poderíamos dar, honrando, glorificando o nome do nosso Deus. Quantas coisas Deus faz por mim e por você, e nós deixamos de contar aos outros que quem faz tudo na nossa vida de bom é Deus. Às vezes atribuímos honras aos homens, às vezes glorificamos os homens, enaltecemos o nome dos homens como se eles fossem deuses, mas o nosso Deus, nós esquecemos de santificar o nome dele. E por isso, atrás você vê essa tela que tem atrás escrito: a ele
honra e glória ao único que é digno. A Ele honra e glória. Deus é Deus na minha vida, Deus é Deus na sua vida, e Ele quer continuar sendo Deus, mas Ele quer que nós atribuamos a Ele toda a honra e toda a glória, e digamos para todos que quem rege a nossa vida, quem nos faz caminhar, quem nos faz prosperar, quem nos faz ricos de felicidade, de alegria, quem nos provê o pão de cada dia, quem nos dá teto para morar, quem nos dá o alimento, quem nos dá a locomoção para andar, quem nos dá roupa e para vestir e calçados para calçar, quem nos dá o ar que respira, quem é tudo na nossa vida é Deus. Sem Ele nós não somos nada. A Bíblia diz, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele a glória. Então você quer ser bem sucedido na vida, não faça algo que vá entristecer a Deus e fazer Deus sentenciar a você aquilo que você não quer. Caminhe na presença de Deus, glorifique a Deus, exalte o nome de Deus, enalteça o nome dele, e Deus continuará ouvindo as suas orações, abençoando a sua vida e respondendo às suas orações para abençoar você. Eu quero deixar essa mensagem para você, porque eu fui fazer isto. Não faça nada que vá te causar um arrependimento e que talvez não poderá depois mudar a consequência que Deus já determinou na sua vida. Deus, quando Ele dá uma palavra, a palavra dele não volta vazia. Então você e eu devemos lembrar disso. E nós temos o exemplo do povo de Israel, que então atravessa o Jordão. E na nossa vida, a morte simboliza o Jordão para nós. E um dia teremos que atravessar para o outro lado. E o que nos espera do outro lado? Depois que a morte, né, ao meu lado ou ao teu lado chegar, qual o destino que há de ter a tua alma ou a minha alma? Qual será o futuro lar meu, futuro lar seu, depois que passarmos pela morte? Precisamos pensar nisso, e nesta caminhada que temos, não podemos fazer nada que nos obstrua de atravessar este Jordão para a felicidade e não para a tristeza. Nós precisamos de Deus na nossa vida, e se você tiver Deus como teu Senhor, certamente Ele garantirá a tua vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E como Josué foi um companheiro fiel de Moisés, você tem o companheiro Espírito Santo de Deus para te ajudar em todos os momentos da sua vida, te guardar em todos os momentos da tua vida e te fazer atravessar com segurança. Tem um hino que diz: que segurança, pois sou de Jesus. Você pode ter essa segurança, e eu também, sendo de Jesus. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Passei longas horas buscando a palavra de Deus para trazer essa palavra a você, para que você entenda que se você caminhar com fé, Deus te garantirá sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha uma tarde abençoada com Deus e com tua família. E eu despeço de você dizendo até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.